E aí, turma, seja bem-vindo a mais um IADA How To. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue decifrar mensagens que a gente disfarçou no nosso outro aplicativo de disfarçar mensagem que a gente fez em um How To. Se você não viu o outro How To de disfarçar e esconder mensagens através do algoritmo da cifra de César, é muito importante que você faça o outro How To, faça outro aplicativo, veja o passo a passo lá, porque lá eu explico todo o algoritmo, tá? Então é bem importante que você veja como que o aplicativo é feito lá, porque aqui a gente só vai dar uma revisada, uma olhada por cima, vou falar um pouquinho mais sobre o algoritmo. Então se você não viu, corre lá ver antes desse How To, beleza? É pré-requisito. Então vamos ver como que tá o nosso aplicativo aqui, olha só. Então para recapitular, vamos ver como que funciona o nosso aplicativo de esconder mensagens, de disfarçar uma mensagem através do algoritmo da cifra de César. Vamos colocar aí, está rodando nosso aplicativo. Quando eu escrevo uma mensagem, aperto o botão disfarçar mensagem, ele me dá aqui uma palavra disfarçada com a cifra de César, tá? E aí eu posso compartilhar essa mensagem em várias redes. E, enfim, temos aqui uma palavra em que eu não sei qual é, eu não consigo ler essa palavra, que eu não sei qual é, né? Eu não consigo entender essa palavra, a não ser que eu tenha um aplicativo para decifrar essa mensagem ou que eu entenda sobre o algoritmo da cifra de César e consiga fazer isso na mão. Mas para a gente não fazer isso na mão, porque se você, enfim, disfarçar uma mensagem dessa forma, compartilhar com algum amigo ou alguma amiga, a pessoa que receber vai ter que pegar esse aplicativo. Você vai ter que contar qual é a chave, né? No nosso caso que a gente está usando chave 2, lembrando, A, ele vai transformar em C, C, ele transforma em E. Enfim, você vai ter que contar qual é a chave, contar como decifra a mensagem para a pessoa ir lá na mão, letra por letra, decifrar para saber qual que é a mensagem real. A ideia é que a gente desenvolveu um aplicativo, ou melhor, melhorar esse nosso primeiro aplicativo, de forma que você consiga disfarçar a mensagem, mas que você consiga também decifrar mensagens que você recebe, desde que as duas coisas estejam funcionando com a mesma chave. Vamos lembrar aqui um pouquinho da cifra de César, como que ela funciona? Então a gente escolhe quantas casas a gente quer deslocar o nosso alfabeto. Então toda letra A se torna letra D. No caso, se a gente quiser deslocar 3 casas, não é mesmo? 1, 2, 3. Então, se a gente quiser deslocar 3 casas no nosso alfabeto, toda vez que aparecer uma letra A, nossa mensagem, ela vai se transformar, vai ser substituída pela letra D. Toda vez que aparecer uma letra B, ela vai ser substituída por uma letra E. Toda vez que aparecer uma letra C, ela vai ser substituída por uma letra F. Isso se a gente trabalhar com o deslocamento de 3 casas, que é o que a gente chama de chave 3. Se for 2, no caso, toda letra A se transforma em letra C, toda letra B em letra D e assim sucessivamente. E você pode definir a chave que você quiser. O legal seria sortear as chaves e tudo mais. E você pode usar a chave que você quiser. Ou seja, você pode deslocar o alfabeto em 2 casas, 3 casas, 20 casas, 15 casas, o número que você quiser. Uma vez que a gente tem uma mensagem disfarçada através aqui que passou pelo algoritmo da cifra de César, vamos colocar um exemplo aqui no nosso aplicativo, a gente não sabe como decifrar se a gente só recebe essa mensagem, né? Mas a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, toda letra D, a gente tem que voltar 3 casas. No caso aqui do nosso exemplo visual, que a gente tem 3 casas, que a gente está usando uma chave de 3, ou seja, está deslocando o nosso alfabeto 3 casas. Toda vez que aparecer letra D, a gente tem que voltar 3 casas e substituir pela letra A. Letra E, a gente tem que voltar 3 casas e substituir pela letra B. F, voltar 3 casas para a letra C. No nosso caso aqui, a gente está usando 2, a gente poderia usar 3 também. Olha aqui, o A do gera, a última letra, foi para C. Toda vez que eu digitasse C aqui, no caso de eu decifrar a mensagem, ele tinha que me retornar A. Ou seja, eu tenho que inverter o nosso processo dentro do nosso algoritmo da cifra de César. Vamos ver como que a gente faz isso lá no Funkabon? Então, de cara, aqui no nosso layout, a gente vai alterar pouca coisa, beleza? A única coisa que a gente vai adicionar aqui é um botão. Mas não é um botão, esse elemento aqui, ó, o button, vai ser esse aqui. Porque esse botão, diferente do button, a gente consegue verificar o status dele. Naturalmente, ele é on-off, mas basicamente isso significa que ele tem 2 estados.
E a gente vai conseguir verificar qual que é o estado dele, se é o primeiro estado, se é o segundo estado, aqui indiferente se é on, se é off, se é ligado, se é desligado. A gente está preocupado em primeiro estado e segundo estado. E a gente vai verificar, se for o primeiro estado, a gente disfarça a mensagem e usa o mesmo algoritmo que a gente já está usando. Agora, se esse botão estiver no segundo estado, ou seja, a gente alterou o nosso aplicativo ali, a gente alterou alguma configuração do nosso aplicativo, ele vai decifrar a mensagem, ou seja, vai executar a cifra de César contrária. Então todo o nosso texto vai ser aplicado ao algoritmo da cifra de César, mas com chave -2 em vez de 2. No caso, se a gente define a nossa chave como 3, ele muda para -3 em vez de 3, beleza? Então basicamente esse botão vai servir para a gente verificar se a gente vai esconder as mensagens, disfarçar ela, né? Aplicar a cifra de César diretamente, ou se a gente vai decifrar, vai pegar uma mensagem que já foi disfarçada e vai voltar ela para a mensagem original. Se é o caso de você receber uma mensagem de um colega seu que já aplicou a cifra de César, escondeu a mensagem, você não conseguiu entender nada, e aí você vai copiar a mensagem aqui, e aí você vai colar a mensagem no seu aplicativo e ele vai decifrar a mensagem real para você. Beleza? Então esse botãozinho, em vez de ser off e on, a gente vai alterar aqui o texto dele também. Legal, então temos aqui disfarçar mensagem, decifrar mensagem. Legal, então temos aqui o texto do nosso botão quando ele está no estado off, como decifrar, e o texto quando está em status on, como disfarçar. A ideia é que ele vem por padrão com o texto decifrar, porque a gente pode escrever a mensagem que a gente quer disfarçar e é como se a gente mudasse o status. Vamos colocar aqui modo decifrar e modo disfarçar. Então a ideia é que quando a gente clicar no modo decifrar, a mensagem do nosso botão aqui também vai mudar para decifrar, e quando a gente clicar nesse botão ele vai decifrar, ele não vai disfarçar, beleza? Vou mexer um pouquinho mais aqui no layout. Legal, ficou bacana aqui o nosso botão. Então, no nosso layout a gente só vai alterar isso mesmo, colocar esse botão aqui no status on-off. Vamos lá para os nossos blocos. Agora, só para a gente testar se o nosso botão aqui, modo decifrar e modo disfarçar, vai estar funcionando, a gente vai alterar essas mensagens aqui, ó, a gente vai alterar essas mensagens aqui do text box e do botão para que a gente consiga entender o que a gente tem que escrever aqui ou não. Vamos lá então, turma. Vou fazer ele aqui em cima. Então o que eu fiz aqui foi, quando a gente clicar no nosso botão de alterar o status aqui, a gente verifica se ele está ligado, se o status dele está on. Se for on, lembre-se, ele começa, a gente deixou aqui para ele começar por padrão como off, porque o turn on não está ligado, então o status padrão inicial dele é off. Então quando o nosso aplicativo começa, ele está off, beleza? O status dele é off. Então esse turn on está falso. Só vou pegar essa mensagem. Então se ele estiver on, significa que já é a segunda vez que eu estou clicando, tá? Então se é a segunda vez que eu estou clicando, eu quero que ele volte para o padrão. Então aqui vai ser essa mensagem. Escreva aqui a mensagem que você quer disfarçar. Se o turn on for falso, ou seja, o botão não foi clicado nenhuma vez ainda, e aí eu vou verificar aqui. Quando eu cliquei no botão, ou seja, como ele por padrão vem off, quando eu cliquei ele ficou on, ok? Então esse turn on ficou igual a true, essa condição vai ser verdadeira na primeira vez que eu clicar. Então na primeira vez que eu clicar vai ser verdadeira, eu quero que ele mude o texto, senão ele vai mudar para disfarçar mesmo. E no caso nosso botão, aqui é decifrar. O que eu estou dizendo aqui, turma? Cliquei no botão pela primeira vez, ou seja, eu estou mudando o status de disfarçar para decifrar. Então ele vai mudar o status para on quando eu ligar a primeira vez, essa condição vai ser verdadeira. Então ele vai mudar para decifrar mensagem. Escreva aqui a sua mensagem que quer decifrar. Depois, isso aqui não vai entrar. Se eu clicar de novo, essa condição aqui vai ser falsa. Por isso que são os dois status, true or false, esse turned on. Então ele vai ser falso, ou seja, vai entrar nessa outra condição. Então ele vai mudar o texto para disfarçar e disfarçar.
Vamos ver? Olha lá, escreva aqui a mensagem que você quer decifrar, decifrar mensagem. E quando eu clico no modo disfarçar, que eu quero trocar o modo, escreva aqui a mensagem que você quer disfarçar e disfarçar mensagem. Muito bom. Está funcionando nosso botão com os 2 estados. Então, para a gente conseguir mudar o estado ligado e o estado desligado, a gente vai usar esses 2 estados para definir se a gente vai decifrar a mensagem ou disfarçar a mensagem. Agora aqui, o nosso botão de fato, que vai alterar a sequência desse for. Então, a gente vai verificar novamente qual que é o status do nosso botão aqui, modo decifrar ou está no modo disfarçar. Então, para isso a gente precisa de mais um if. Vou colocar ele logo aqui em sequência. E é a mesma condição para trocar o texto. Vou verificar aqui também se ele é verdadeiro ou falso. Lembrando que é a primeira vez que ele executa. Lembrando que se for ligado, eu quero decifrar a mensagem. Se for desligado, aí sim eu quero executar o que o meu algoritmo já fazia, que era disfarçar a mensagem. Então, para isso, vou colocar um else aqui. E se essa condição for falsa, ou seja, eu quero disfarçar a mensagem, eu não preciso fazer mais nada além de colocar todo o meu outro algoritmo aqui. Ou seja, que ele vai funcionar normalmente. Então, se essa condição aqui for falsa, ou seja, eu quero disfarçar a mensagem, ele executa tudo isso daqui. Agora, se isso daqui for verdade, ou seja, eu quero decifrar a mensagem, aí a gente vai ter que alterar algumas coisinhas aqui. Mas é bem parecido. Eu vou duplicar tudo isso e vou colocar aqui e vamos pensar em o que a gente precisa alterar nesse nosso algoritmo. Primeiro, eu preciso pensar que aqui a minha chave aqui talvez não seja a mesma. Primeira coisa, eu posso alterar a minha chave aqui. Se ela por padrão vem com... Se aqui no início eu definir ela como 2, se caso eu quiser decifrar, para ficar mais simples aqui, eu vou inverter o valor da minha chave. Então eu vou colocar em vez de 2, o valor de menos 2, ok? Então aqui o for faz passar por todas as letras do meu... Então o for vai passar por todas as letras do meu texto. Então o for vai passar por todas as letras do meu texto, da minha palavra que eu quero decifrar, né? Esse for é para isso. Expliquei certinho no outro how to. Isso eu também quero. Agora, adicionar a lista palavra, beleza, também quero. Vou comparar com a lista alfabeto, isso também. Agora aqui vem a primeira sacada. Essa condição já não faz mais sentido. Lembra para que serve essa condição aqui? Ele pega o índice da letra em questão dentro da minha lista alfabeto, global alfabeto. Lembrando que eu tenho aqui uma lista com todas as letras, chamada alfabeto, com todas as letras e o espaço. E esse conjunto de blocos aqui, o azul, do azul até aqui, ele faz o seguinte, ele pega o índice da minha lista global alfabeto, que referencia a letra em questão. No caso aqui da minha palavra, por exemplo, se eu escrever aqui... olha, eu coloquei um texto aqui, eu tenho que apagar o texto. Mudei errado ali em cima, turma, não é o texto da text box. Vamos escrever aqui a palavra iada que eu tinha escrito antes. No nosso caso aqui, quando for a primeira iteração do nosso for, ele vai entrar aqui no y, vai pegar o y, só a primeira letra, o y. Então isso daqui vai me dar y. E ele vai olhar lá na minha global alfabeto qual índice que está o y e vai me devolver esse número, o índice. No caso aqui, ele vai me devolver o índice, ele tem 27, 26, 25. Ele vai me devolver o índice 25. Só recapitulando, no outro how to eu comentei que o índice da lista começava no 0, na verdade ele começa no 1, tá, turma? Eu expliquei errado, mas não muda nada no nosso algoritmo. Ele começa no 1 e vai até o 27 no nosso caso aqui. Então ele vai me devolver o número 25, que é o índice da nossa lista alfabeto que contém a letra Y. E ele soma o global chave. No nosso caso aqui, ele verifica se essa soma da chave é maior que 26, porque no caso que ele soma um número, né, 2 no caso, 25 mais 2 daria 27, né, extrapolaria aí a nossa lista. Mas no caso de decifrar a mensagem, que a nossa chave é negativa, ele vai sempre diminuir os números, ele vai sempre diminuir os índices. Ou seja, não faz sentido a gente verificar se algum número é maior que 26, porque mesmo que a gente pegar a última letra, o Z, ele vai dar um número menor que 26 sempre, porque Z vai dar 26 menos um valor, porque a nossa chave é negativa, então ele vai sempre nos mostrar um número menor que 26.
Então, essa condição não faz sentido. Então, a gente vai fazer o seguinte, em vez de usar maior que 26, o que faz sentido é a gente verificar se ela é menor que 1. Porque agora a gente está sempre em modo decrescente dos nossos índices, certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a letra A e a nossa chave é negativa, a letra A vai me dar índice 1. Negativo vai me dar um índice menos 1. E aí? Agora que a gente vai ter que verificar. E não os casos que era maior que 26, mas que são menores que 0, ou no caso aqui, menores que 1. Se no caso for menor que 1, fica bem simples a nossa condição aqui. Eu vou puxar aqui um cantinho. Então eu já quero que ele adicione global lista. No caso, se for menor que 1, eu já quero que ele pegue o texto aqui e em vez de apenas subtrair a chave, ele vai mudar aqui. O que eu fiz aqui, né? Eu coloquei que se for menor que 1, ou seja, lembra o nosso caso do A aqui, né? Ele vai me dar, se for menor que 1, no caso, lembra aqui o caso do A? Olha só, o A. Ele vai me dar A, isso daqui vai me dar o índice 1, menos 2, vai me dar um número menor que 1, certo? Então, ele não vai encontrar esse índice na nossa lista, um índice menor que 1. Então, tem que verificar essa condição e tratar essa condição. Mas se isso acontecer, eu quero que ele pegue esse índice. Então, ele vai me dar aqui o índice, por exemplo, 1. E em vez de simplesmente subtrair a nossa chave, ele vai somar 26 menos a nossa chave, ou seja, 24. Então, se ele me deu o índice 1, ele vai somar 24, em vez de simplesmente subtrair 2. Lembra que, olha só, quando acaba o A, ele começa do final do alfabeto e vai decrescendo novamente. Então, por isso que a gente soma 26 menos a chave aqui. É mais, mas aqui a global chave, nesse caso, é um valor negativo. Então, 26 mais menos 2, que vai dar 26 menos 2, 24. E aí vai dar 24 mais 1, o índice 25, que é o nosso Y. Logicamente, isso já está dando certo, não é? Porque ó, se a gente pensar Y, ele disfarçou e encontrou o A. Se eu pegar o A nesse caso, olha só, ele vai cair nessa condição, né? Lembra aqui que o A vai me dar índice 1, mais menos 2 vai dar um índice menos 1, ou seja, vai satisfazer essa condição. É um índice que não existe, por isso que a gente tem que tratar ele. E aí aqui a gente vai dar 26 menos 2, 24, 1 mais 24, 25. Qual que é o índice 25? É o próprio Y. Beleza, logicamente parece estar legal, mas tem mais coisas aqui pra gente tratar. Agora, se essa condição não for, né, no caso do else aqui, não for menor que 1, lembra que a gente tem uma condição lá de espaço, que quando é espaço, eu quero que continue substituindo por espaço, para nosso texto ficar mais simples. Então, se não for menor que 1, pode ser que ele seja espaço. Então, eu verifico se ele é espaço. Então, eu vou vir aqui e colocar essa condição que era isso que ele fazia, né? Ele ficava espaço. Então, se for menor que 1, tá lá para cima, índices altos, né? Índices altos da nossa lista. Então, ele verifica, pô, é espaço? Se é espaço, ele substitui pelo próprio espaço. O índice 27 é o próprio espaço. Ou seja, ele não é nem espaço e nem tá um índice muito baixo, menor que 0, que não existe. E eu quero que ele substitua pelo índice que ele dá mesmo a soma, que no caso aqui é uma subtração, porque esse número é negativo, lembrando novamente. Ele me dá realmente a soma do jeito que ela é dentro do algoritmo, beleza? No caso, por exemplo, do C aqui, imagina isso daqui, C. Ele vai me devolver aqui o índice 3, ok? Menos 2, ele vai me devolver o índice, então, 1. Ou seja, o índice 1 vai me colocar a letra A, porque é a primeira letra do nosso alfabeto. Logicamente, parece estar interessante isso daqui. Vamos ver se funciona? Ah, falta uma coisinha, né? Claro. Da mesma forma que no final aqui a gente fez um for para adicionar os itens da nossa lista palavra na nossa label, né, para ficar certinho a palavra e não ficar entre parênteses, que é o formato que eles põem uma lista lá e tudo mais, a gente tem que fazer aqui de novo nesse caso, porque se estiver no modo decifrar, ele não vai entrar aqui nessa condição e não vai executar esses blocos aqui. Ou a gente pode simplesmente colocar isso daqui aqui embaixo. Beleza, vamos testar? Então, disfarçar mensagem, disfarçou ACFCC. Vamos decifrar mensagem, vamos mudar aqui. Ó, a gente pode até olhar aqui, é ACFCC. Opa, coloquei um A a mais. Haha, decifrou a minha mensagem. Vamos testar mais um pouco aqui. Gera, deu HCPY. Ah, ele tá disfarçando, calma. Modo disfarçar mensagem. Gera. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que deu de erro. Tá, esquecemos uma coisinha aqui. Como a gente mudou o nosso texto,
como a gente mudou aqui a chave para -2, se caso ela cair na outra condição, a gente tem que mudar também a nossa variável chave para 2. Errinho ali. Ele tava tentando usar a chave -2 lá ainda, não tava dando certo, né? Quando for disfarçar, tem que ser a chave 2 e não a chave -2. Agora sim, ó, chave 2 quando for disfarçar, nessa condição aqui, e chave -2 quando for decifrar, que é essa condição aqui, né? No true, ele vai entrar no decifrar, ou seja, chave -2, e no outro, chave 2. Agora vai, vamos ver? Gera, disfarçar. Aí ele me deu aqui, LGTC. Eu posso escrever aqui, LGTC. Vou mudar o modo, decifrar a mensagem agora. E gera. Haha! Vamos tentar um nome com espaço, uma mensagem, então. Aí ele me deu uma mensagem disfarçada. Você pode compartilhar aqui com o pessoal. Fala assim, pô, lê aí essa mensagem. Aí vamos supor que você recebeu uma mensagem desse tipo, que você não consegue ler, não sabe o que é, ninguém entendeu a mensagem. Aí você vem aqui e coloca no aplicativo. Vamos no modo decifrar. Ah, acho que eu coloquei errado, né? Vamos no modo disfarçar. Vamos lá. Agora... Aí disfarçou, tá uma mensagem muito louca aqui, ninguém sabe o que é. A gente vem aqui, entra no modo decifrar e a gente vai escrever essa mensagem aqui. Eu decifrei a mensagem, agora eu vou... Opa, escrevi errado aqui alguma coisa, provavelmente aqui era um G, não um Q, né? Eu escrevi algumas coisas erradas aí, ó, escrever, que também era G... Na verdade, você podia só copiar e colar para evitar erros que eu acabei de cometer aqui, de escrever a mensagem errada, mas da mesma forma já dava para entender, né? Quando decifra a maioria das letras, a gente já consegue entender. Então agora você pode escrever qualquer coisa, você consegue disfarçar a mensagem e com esse novo formato do aplicativo você também consegue decifrar a mensagem, compartilhar com seus amigos, tudo que você quiser. Turma, espero que você tenha gostado. Esse foi mais um How To. Dá pra fazer muita brincadeira aí com os colegas, de, enfim, disfarçar a mensagem, escrever coisas que ninguém entende. Se divirtam. Qualquer dúvida, é só encaminhar pra gente. Lembrando que as chaves são personalizáveis, então se o pessoal já sacou a mensagem e tal, vem aqui, altera a chave, coloca a chave variando. Sei lá, dá pra gente pensar em vários outros algoritmos para deixar a cifra de César mais difícil. E tem vários outros algoritmos também de criptografia que a gente consegue trabalhar aqui para disfarçar uma mensagem. Quem sabe em próximos How To. Turma, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero você no próximo How To. Bora fazer o seu também. Valeu, turma!